A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos. Mais um dia aqui no meu canal. Quem vos cumprimenta é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Igreja de Cristo, ontem nós estávamos aqui para concluir mais uma madrugada nos pés do Senhor, da 17ª madrugada, da campanha qual nós estamos fazendo aqui, que ainda falta 4 dias para terminar, mas nós tivemos interferência espiritual ontem na campanha. Né? E muito antes de eu dobrar os meus joelhos, o Senhor já estava me dando uma visão que os ares estavam infestados de demônios e que havia um principado recebendo toda esta idolatria, todo esse paganismo que é as festas de Natal, né? Então foi assim uma oração curta, por isso eu coloquei no privado a oração, entendeu? Não deixei a oração aí no gravado. Depois que a energia voltou, a energia foi voltar, era 4h30 da madrugada, a energia voltou. Eu acho que eu orei, não sei, eu creio que devo ter orado uns 30 minutos só, por isso não deixei a oração aí. Mas, no transcurso dessa oração, o Senhor entregou uma revelação, a qual havia pessoas no meu canal participando da oração que havia participado das festas de Natal. Amém? Foi isso que o Senhor me passou e chamou essas pessoas de casa rebelde. Lembrando que tudo que eu passo aqui não é da minha pessoa, não é da minha carne, é o Senhor que passa, eu só faço transmitir nada mais e tento ser parcial com isso. Ou seja, tento não colocar sentimentos, apesar de que às vezes é bem difícil para mim, porque graças a Deus, o Senhor Deus, Ele deu o dom do amor, que é um dom que nós temos que ter quando nós queremos ganhar almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, por isso, mediante essa interferência espiritual, não foi possível nós concluirmos a campanha de ontem, mas hoje nós vamos para os pés do Senhor, e se assim o Senhor permitir me dar o alvará, eu vou estender a campanha, porque eu quero concluir esta campanha que está sendo briga travada, muita interferência, muito empecilho, muita opressão maligna foi ontem, foi bem diferente do dia que eu retomei para concluir isso nos pés do Senhor, a qual Ele deixou nas minhas mãos, se eu queria ou não queria terminar a campanha com os irmãos. Então assim, houve esta interferência, por isso eu fiquei sem energia e não dava para me iniciar outra live no meu celular, porque ia ter problema, a internet do celular bem fraquinha, sabe? Então não deu, irmãos, amém? Assim que vamos estar em comunhão, e antes de vir para a madrugada, quando os irmãos forem orar aí no seu particular, vamos apresentar diante do Senhor, como eu tenho feito na minha fraca pessoa, apresentado a Ele antes de vir nas madrugadas, aqui com os irmãos, para que nós possamos buscar a face do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Hoje eu tinha que gravar algumas obras, hoje é feriado, mas vim gravar aqui a mensagem a qual o Senhor pediu que eu transmitisse para o seu povo e a sua igreja. E a palavra que o Senhor me deu está em Provérbios, capítulo 12, a partir do versículo 1. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversa imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela sua impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento aos seus olhos. Foi essa palavra que o Senhor Jesus me deu para compartilhar com a sua igreja, mediante a mensagem a qual eu tenho que passar para a igreja de Cristo no dia de hoje. Aleluia, glória a Deus. Como eu mencionei aos irmãos, eu tinha que passar, ler algumas obras que eu estou recebendo para engrandecer o nome do nosso Deus, para dar tributo. E eu, como eu sempre falo, eu só faço oração, eu sou pó, eu sou barro, não sou dona da verdade. A dona da verdade é Cristo, a dona da verdade é a sua palavra. Como eu falo para os irmãos, eu sou falha, sou errante, não sou perfeita. Nós temos que estar com nossos pés firmados na palavra e no evangelho que é Cristo, né? Eu falo isso porque, apesar das minhas experiências com o Senhor, pela sua infinita misericórdia, eu sei que eu tenho muitas coisas para melhorar, né, na presença do Senhor, para me estar pura e limpa para entrar naquele grande dia, porque a salvação ela é conquistada todos os dias, até que o livro da nossa vida é fechado, né? Eu falo isso, meus caros e amados irmãos, porque é muita batalha, é muita retaliação, não somente para passar as mensagens. Eu falei para os irmãos que não é tudo que eu trago para o canal, não é tudo que eu trago para o YouTube. Tem muitas coisas das quais eu só guardo para mim, porque Jesus fala, guarda para ti. O Senhor tem os seus segredos, o Senhor tem a sua
a sua particularidade com cada filho, e comigo não é diferente. Eu creio que muitos dos irmãos devem ter as suas experiências com o Senhor, as suas visões, o seu particular com o Senhor, coisas das quais muitos nem compartilham nem com o seu cônjuge. Então, cada filho tem a sua particularidade com o seu pai, e comigo não é diferente. Amém? Então, eu estava fazendo o meu devocional, louvado seja o nome do nosso Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo disse: vem que eu vou te dar uma nova experiência. Satanás tem enganado muitos. Satanás tem cegado o entendimento de muitos, minha serva. Foi quando o Senhor me levou até os aires. Aleluia, glória a Deus. Nós subimos para os aires das nuvens. Eu tive uma nova experiência com o Senhor pela sua infinita misericórdia, para passar para o seu povo e a sua igreja, aquela realmente que quer estar um dia com Jesus e submeter a Ele de corpo, alma e espírito, porque eu sei que mensagens como essa que eu estou passando, mediante aquilo que Jesus me passa pela sua infinita misericórdia, não são todos que tomam bem. Satanás tem enganado muitos, muitos e muitos, e realmente é desta forma, e ele tem tido um grande êxito, cegado muitos entendimentos de muitos que se dizem fazer parte da noiva do Cordeiro. Fui até as nuvens com o Senhor, louvado seja o nome do nosso mestre. Ficamos flutuando sobre as nuvens quando eu vi um principado, o mesmo principado que ele me deu a visão antes de eu dobrar os meus joelhos ontem aqui com os irmãos. Meus irmãos, era um principado enorme que ele estava recebendo toda a idolatria do Natal na madrugada de ontem, do dia 24 para o dia 25, que é hoje. O céu infestado de demônios que parecia abelhas. Ele ria sarcasticamente, flutuando, recebendo tudo aquilo. E o Senhor disse: foi isso que aconteceu ontem, na hora que estavas orando com o meu povo. A igreja tem que estar em comunhão e vigilância. Por isso eu falo, não é a minha oração, é a oração do povo de Deus, é a comunhão do Espírito Santo, que nos junta aqui para estar unidos em um só corpo, né, em uma só fé, para buscarmos a face do nosso Deus debaixo do sangue de Cristo. Depois disso o Senhor disse: vamos descer. E descemos novamente para o inferno, para a terra, perdão. Descemos para a terra. Quando eu tenho experiências com o Senhor, Ele não pisa nessa terra. É muito pecado, Ele não pisa nessa terra. Eu também não piso quando eu estou em espírito. Não pisamos nessa terra, o Mestre não pisa pelo pecado, pelo podridão e pela apostasia. E o Senhor, venha que eu quero mostrar-te algo. Nós entramos em uma casa física. Aconteceu, esta visão que o Senhor me deu hoje, essa experiência que o Senhor me deu hoje, foi algo que aconteceu ontem. O nosso Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele tem poder para projetar um passado, um presente e um futuro. Alamaia. Ele é poderoso, Ele tem esse poder. Tudo está em suas mãos, tudo Ele rege, tudo Ele governa. Não há nada que Ele não possa fazer. E eu não sei como existem pessoas que limitam a esse Deus poderoso, a esse Deus grande, que nos dá o livre-arbítrio mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário, mas esse livre-arbítrio nós temos que usar com sabedoria, pois até o nosso tempo será cobrado diante do tribunal de Cristo naquele grande dia. Entramos dentro dessa casa e eu disse: Senhor, esta casa está fedendo muito, como esgoto, como podridão. Olhei para o mestre, ele estava tapando as suas narinas, eu também tapei as minhas. E em volta de uma mesa estava uma família, todos reunidos, desfrutando, desgustando de um jantar do Natal. Eu quero dizer algumas coisas que eu vi nesta mesa. Eu vi nesta mesa arroz com passas de uva, frango assado, comidas que são para estas datas mais específicas, né? Havia essas comidas, eles estavam muito felizes ali em comunhão, vou dizer assim, desta festa, tudo muito lindo, decoração, árvore de Natal e tudo isso. Eles estavam comendo, irmãos, quando eu vi os demônios atrás de cada um deles, rindo sarcasticamente. Apareceu Satanás ali e gargalhava atrás deles, e ele chamava, eu vou abrir aspas para passar aquilo que eu escutei da boca de Satanás. Ele disse: esses humanos são tão tolos, são tão tolos, são tão tolos. Mal eles sabem que estão dando idolatria a mim. Mal eles sabem que tudo que estão comendo vai trazer enfermidade para os seus corpos e nós vamos matá-los pouco a pouco mediante a esta legalidade. Ele falava desse jeito. Mal ele sabe que o homem lá de cima não está nisso em absoluto.
E ele ria, e eu confesso aos irmãos que quando eu vejo Satanás rindo do povo de Deus, me sobe, vamos dizer, eu vou falar assim desta maneira, uma fúria, porque eu tenho muito ódio de Satanás por tudo que ele fez eu fazer quando eu estava no mundo. E eu falei para Jesus que a minha vingança contra Satanás e a vingança do povo de Deus é viver uma vida santa. Custe o que custar, é viver uma vida santa, para que nós possamos nos enquadrar na palavra de Deus. E aí, amados e queridos irmãos, eu vi aquele banquete ali muito apetitoso, tudo parecia muito saboroso, quando o Senhor Jesus passou suas mãos de uma maneira suave assim. E eu vi no mundo espiritual, eles estavam comendo aquela comida, como os irmãos, as comidas que eles estavam comendo, parece que estavam podres, cheio de bichos do inferno, sapurus. No momento que eles comiam aquilo, os bichos ficavam alojados no seu estômago. O sangue de Cristo tem poder. Era assim que era visto no mundo espiritual, aquelas comidas podres com os bichos do inferno, comidas consagradas a Satanás, para matar aquelas pessoas pouco a pouco. E o Senhor Jesus Cristo me disse, eles falam que são a minha noiva, eles falam que me servem, eles falam que me amam, mas não faz parte da minha noiva. Um dia eles pregaram contra esse paganismo, essa festa da idolatria a Satanás, e hoje eles se esfriaram. Nesta experiência me foi mostrado o ministério que faz parte daquele povo. Era uma assembleia pentecostal que hoje se tornou uma assembleia da porta larga. É aquela coisa, né? Antes não podia se maquiar, agora pode. Antes não podia usar salto alto, agora pode. Antes não podia ter televisão dentro de casa, agora pode. Antes não podia cortar o cabelo, agora pode. Antes não podia estar no segundo casamento, agora pode. Antes não podia usar roupa ajustada, agora pode. Tudo eles estão mudando, mas o nosso Deus não muda. O seu caminho continua estreito e apertado e cheio de renúncias. Quem muda é o homem. O homem muda para se enquadrar nas coisas do mundo, mas a palavra de Deus não muda e nunca mudará, porque ela é imutável e implacável. Depois de ver tudo aquilo, o Senhor disse, vamos para a segunda casa, e nós entramos numa segunda casa, onde estamos todos também desgostando dessas comidas, dessa festa. E ali o Senhor me mostrou algumas pessoas que estavam ali e sabiam que estavam pecando contra Jesus, né? Sabiam que estavam pecando contra Jesus, mas para não ter problemas com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho e sua filha, foram ali para agradar ao Senhor. Foi quando o Senhor mencionou a passagem que está em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama mais o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O Senhor Jesus Cristo disse, meu caminho é estreito e apertado, e todos que entrem por ele têm que estar disposto a passar as retaliações, as perseguições, os levantes. O Senhor nunca vai tirar a nossa cruz, porque ela só vai cessar quando entrarmos pela porta da salvação. O que ele vai ajudar-nos é carregar a nossa cruz da mesma forma que ele carregou a sua, aonde ele carregou os nossos pecados sobre ele e as suas dores. Eu vi aquelas pessoas dando tributo a Satanás, comendo aquelas comidas ali, mesmo sabendo que é errado, se dizendo da doutrina, para não ter problemas, para a esposa não ficar com cara feia, o esposo não ficar com cara feia, mas nós temos que ser realmente firmes quando se trata das coisas do Senhor. Firme quando se trata das coisas do Senhor. O sangue de Cristo tem poder, irmãos. Eu vi um homem comendo um postre quer dizer sobremesa, e no momento que ele comia ficava alojado automaticamente um demônio no seu estômago. E aí o Senhor Jesus Cristo me disse, 2 das pessoas que estão aqui, ano que vem, descerão à sepultura, porque são casa rebelde ao meu povo. Alamaia, casa rebelde são, Rolando e Calamaia. Descerão à sepultura, e se não se arrependerem de seus pecados diante de mim, descerão à sepultura sem salvação. Depois disso nós fomos para a terceira casa e também vi outras pessoas ali desgostando. Essas pessoas tinham ido para o culto da igreja, mas lá no culto estava com seus pensamentos voltados para essa festa do diabo e do inferno. O Senhor Jesus me diz que quando as pessoas elas participam dessas festas, que não há diferença no mundo espiritual de um Halloween,
Elas não somente dão idolatria a Satanás, como é como se elas estivessem de joelhos diante dele. O sangue de Cristo tem poder. Ali naquela casa havia um pastor, né? Não me foi permitido saber qual era o ministério que fazia essas pessoas, mas ali havia pessoas que não se falam durante o ano todo, não se perdoam, e quando chega essa data vem com essa história: vamos deixar tudo para trás, vamos nos perdoar, mas é tudo hipocrisia. É tudo hipocrisia, não existe sinceridade no seu coração, porque aquele que libera perdão, ele esquece, né? E elas estavam desgostando daquilo ali. Irmãos queridos, é tremendo as coisas que o Senhor Deus mostra para nós. É tremendo as coisas que o Senhor nos avisa, nos mostra, e ainda assim tem pessoas que passam por cima da palavra de Deus para estar bem com um parente, para estar bem com um filho, com uma filha, né? Para estar bem com essas pessoas, deixando Jesus de lado. O Deus dessa era e deste século, ele tem cegado o entendimento dos crentes para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, Igreja do Senhor. Ali estavam trocando presentes, estavam todos ali em harmonia. Vou colocar. Eu vi também bebidas alcoólicas naquela mesa, aquelas pessoas que se dizem servo de Deus, mas não são servo de Deus. Porque quando nós nos tornamos servo de Deus, queremos ser morada do Espírito Santo. E quem é morada do Espírito Santo sabe que não pode tomar álcool, porque o Espírito Santo não está nisso. Eu vi tudo aquilo ali, Igreja do Senhor. E aí Jesus me disse: passe tudo que viste e escutaste para o meu povo, porque existem pessoas que vão escutar essa mensagem que está em teu canal, que participaram dessas festas. Muitas vão passar tribulações, enfermidades, e uma das coisas que Satanás disse: a medicina da terra não vai encontrar, porque é espiritual a enfermidade que vai entrar através dessas comidas consagradas, que não existe diferença, vamos dizer, de uma pessoa que é do candomblé, da macumbaria, da feitiçaria, onde eles preparam aquele banquete para oferecer aos seus deuses com D minúsculo. E foi essa mensagem que o Senhor mandou passar à sua igreja. Foi essa experiência que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me passou para me transmitir ao seu povo com clareza e eficácia que Satanás não está brincando de ser Satanás. E eu disse: Senhor meu Deus, Pai querido, como pode ser que uma festa que parece ser tão linda e tão mágica possa trazer tanta maldição aos teus filhos? E ele disse para mim: Satanás sempre vem com as bandejas muito atraentes. Ele nunca vem com algo de má qualidade. Ele sabe como tem que trabalhar. Muitos esquecem que ele é absolutamente inteligente e até ficam subestimando a sua inteligência. Subestimando a sua inteligência, de quanto ele é inteligente e muito, muito paciente para nos arrastar para as profundezas do inferno, porque ele sabe o que ele perdeu e sabe que nós temos a oportunidade de entrar pela porta da salvação. Igreja do Senhor, ontem eu fui para a igreja, voltei, e aqui em casa houve um jantar como qualquer outro, uma coisa que nós comemos muito aqui na Argentina, que é milanesa, e uma saladinha. Foi isso que nós comemos aqui em casa. É uma comida, como se fala, corrente, né, que fala aqui, que se come é como comer feijão, arroz e bife, vou dizer assim, entendeu? É uma comida comum, normal. Foi isso que comi, né? Aí eu recebi até mensagem de pessoas que se dizem da doutrina, se dizem servo de Deus, e dizem: Feliz Natal, irmã Ruth. Eu disse: está repreendido, Satanás. Eu falei assim mesmo, irmão. Falei. Que quando você aceita, é como se você estivesse dizendo amém. Não, eu disse: está repreendido, irmã. Eu lá vou estar participando desse negócio, está repreendido. Então, Igreja do Senhor, no ano novo vai acontecer a mesma coisa. O principado do Natal é um, o do ano novo é outro, né? Ele sai uma vez ao ano para receber toda essa idolatria, né? E no ano novo vai acontecer a mesma coisa. Vai haver fogos artificiais, roupas brancas, oferendas a outros deuses, e a Igreja de Cristo vai ter que estar o quê? Com os joelhos dobrados, agradecendo a nosso Deus por mais um ano de vida. Nesta experiência também vi os demônios nas estradas provocando acidentes das pessoas que estão alcoolizadas, bêbadas. O espírito de morte fazendo seus laços, que nós vimos aí nas notícias, que é muito frequente nessas datas, muito laço de morte de pessoas que
não são nascidas de novo e não servem a Jesus, Satanás perde essas almas e o Senhor as entrega porque o nosso Deus sabe quem vai se converter no futuro. A nossa blindagem, o nosso escudo, a nossa proteção é estar debaixo da sombra do Onipotente. E o Senhor justifica os seus santos. E quando ele fala que ele justifica os seus santos, ele quer dizer que ele justifica aqueles que estão debaixo da dispensação da graça, ou seja, fazendo a sua vontade, submetendo a sua palavra e o seu querer. Muitas pessoas falam, o Senhor me justifica. Não, o Senhor justifica os seus obedientes, que guardam a sua palavra. Eu já vi pessoas dizendo assim, o Senhor justifica, me justifica, quando ele não está fazendo a vontade ou ela não está fazendo a vontade, mas mediante o Espírito Santo de Deus e mediante a palavra do Senhor, o Senhor não vai justificar rebelde, desobediente. Ele vai justificar os seus santos que guardam a sua palavra e que estão dispostos a renunciar ao que for para naquele grande dia entrar pela porta da salvação. Igreja do Senhor, esta mensagem que eu tenho para entregar, esta mensagem Jesus mandou entregar ao seu povo, né? Eu não sou dono da verdade, como eu falo para os irmãos, o dono da verdade é Cristo, que liberta, entendeu? Muitos dos irmãos com certeza vão mandar mensagem, irmã Ruth, eu participei disso, o que você acha? Eu não acho nada. Os irmãos têm que ir para o joelho, pedir perdão ao Senhor, para que não peguem peleja. Alguns deixaram até os seus filhos participarem dessas coisas, irmãos. Isso abre a portagem do inferno. Aí às vezes a pessoa está com a vida atribulada, cheia de enfermidade, doenças, e não sabe por quê. Porque elas mesmas dão legalidade aos demônios. E como eu falei, Satanás nos quer muito ignorante. Ele quer que sejamos ignorantes espirituais, que não saibamos o que é santo e profano. Tem cegado o entendimento de muitos. Uma festa que parece tão mágica, tão linda. Aliás, para muitos é uma das festas mais esperadas de todo o ano. Mas mal sabem que esta festa é da idolatria ao rei do inferno e também ao inferno. O sangue de Cristo tem poder. Amém? Essa mensagem, mais tarde eu espero os irmãos, vou entrar 2h30. Por favor, estejam em comunhão quando vá orar no seu particular, para que nós possamos concluir com êxito nos pés do Senhor mas esta campanha. E assim que o nosso Deus preparar, eu com muito amor e carinho venho ler as mensagens para passar para o povo de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até mais tarde, se assim o nosso Senhor permitir. Shalom, meus irmãos.